Hoje o vídeo vai sair um pouco do tema do canal. Hoje eu vou falar do diaconato, que é a lição que foi dada hoje de manhã na EBD. E eu prometi às minhas alunas que eu gravaria esse vídeo explicando melhor o que é o diaconato. Diaconato é um ministério da igreja que é o suporte para o ministério pastoral. Mas de onde saiu esse ministério? Por que foi criado esse ministério? No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas relata como foi propagado o Evangelho depois da ascensão de Jesus. O pequeno grupo que começou com os 12 apóstolos teve um crescimento imensurável, chegando a ser 3.000 pessoas. O ensino de Jesus naquela época eram ensinos novos, ensinos que pareciam ser leves, porque muitos judeus usavam a lei para colocar no povo fardos pesados, regras pesadas. Então o povo viu que os ensinos de Jesus eram mais leves do que os ensinos de judeus. Por motivo desse crescimento da Igreja de Cristo, dos seguidores de Jesus, os apóstolos não estavam dando conta da demanda, porque a igreja ela deve atender tanto a parte espiritual como a parte material de seus seguidores. E os discípulos não estavam dando conta sozinhos. Então, em Atos 6:1, diz que os que tinham sido criados fora da terra de Israel estavam se queixando que as viúvas estavam sendo esquecidas na hora da distribuição da ajuda financeira. Porque antigamente, na igreja primitiva, se eu tivesse um terreno e vendesse esse terreno e dava o dinheiro que eu adquiri com a venda, eu dava para a igreja, esse dinheiro era para ajudar os mais pobres. E essas viúvas que moravam fora da terra de Israel não estavam recebendo. Mas não estava recebendo, não era por ruindade ou por maldade, era porque os discípulos não estavam dando conta da demanda. Porque os discípulos queriam manter o foco na eficiência daquilo que a igreja realizava. Em meio a essa divergência, os apóstolos se viram no impasse. Ou eles continuavam na pregação da palavra, na oração, ou eles paravam tudo para atender a necessidade do povo. Com esse impasse, eles viram
que tinham uma precisão de auxílio, pois eles não queriam e não podiam parar de pegar a palavra, porque o evangelho estava crescendo muito. E eles não queriam parar de pregar a palavra de Deus, de pregar os ensinamentos de Cristo. Por isso eles resolveram pedir ao povo que escolhessem entre eles 7 homens para que ficasse encarregado de cuidar das necessidades do povo. Porém, esses homens não podiam ser qualquer um. Não podia assim, vamos chamar fulano porque fulano é bonitinho, ou fulano é inteligente. Não. Esses homens deveriam obedecer critérios. Deveriam ser homens de confiança, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Porque esse ministério ele foi estabelecido devido à necessidade da excelência do serviço na igreja. Mas quem eram os diáconos? Quem eram esses homens? A escolha desses homens, né, que a Bíblia fala, se vocês querem saber direitinho o nome deles, leiam Atos 6, de 1 a 7, que é o texto base dessa lição. Mas o que eu quero falar aqui, porque esse vídeo é um resumo, eu não posso demorar muito. Então, o que isso nos ensina? Que nos dias atuais a gente também tem que saber escolher a nossa liderança. O pastor, que é o presidente da igreja, tem que saber por quê. Para trabalhar na igreja, porque o diácono nada mais do que um obreiro, do que um servo, né? Ele tem que ter uma vida sob o domínio do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Mas para que isso? Para que a imagem da igreja, e especialmente do Evangelho, não seja manchada. A nossa preocupação tem que ser com a imagem da igreja e do Evangelho. Então a gente não pode botar qualquer um para falar, para pregar, para servir na igreja. Porque o trabalho na igreja é muito importante. O trabalho na igreja tem que ser o trabalho mais importante da vida do cristão. Mas eu não ganho nada trabalhando na igreja. Você não ganha nada aqui, mas vai ganhar lá no céu. Essa é a nossa mentalidade como servo de Deus. Trabalhar na igreja
não é ganhar aqui na terra, é ganhar no céu. Mas, nos tempos de hoje, está havendo um problema muito grande. Está faltando mão de obra. E isso tem ocasionado um problema muito maior para a igreja. Porque, por falta de mão de obra, muitas pessoas têm sido escolhidas sem critério. Muitas pessoas que não têm uma vida consagrada, edificada, têm tido lugar de honra na igreja. Estão louvando, estão pregando, estão trabalhando como diáconos e lá na rua, lá no mundo, estão manchando o nome da igreja. E isso é muito triste, porque a nossa carta para o mundo é o testemunho. E por causa dessas pessoas que não são provadas, porque a escolha do diácono tem que ser por meio de provação. Tem que ver se o diácono ele preenche todos os requisitos. Mas em vez disso estar acontecendo, estão pegando qualquer um. E a palavra de Deus adverte que não pode ser qualquer um. Não pode ser um adúltero, um caluniador. Tanto tem que em 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 13, está dizendo os critérios de um diácono. E um deles é governar bem a sua própria casa. Porque eu não posso ganhar um cargo de liderança se eu não sei nem liderar a minha casa. Porque a maioria dos diáconos são homens. E homens, na Bíblia, é a cabeça da família. Então, como é que um homem vai liderar uma igreja, um departamento da igreja, se ele não consegue liderar nem a própria família? E eu até falo, isso é uma opinião minha. Como é que eu vou ter um cargo de liderança se eu não consigo nem me liderar? Se eu não tenho o autocontrole? Então, por causa da escassez da mão de obra, muitos estão pegando cargo sem poder exercer o cargo. Mas Jesus avisou em Mateus 9, 37 e 38 que o trabalho seria grande, mas a mão de obra seria pouca. Então, por isso está vendo essa
esse problema, eu nem sei nomear. Temos que lembrar que os homens e as mulheres que estão disponíveis para o Senhor sempre são aqueles que Deus usa e capacita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que eu não tenha capacidade, se eu me disponibilizar de coração para o serviço do Senhor, Ele vai me capacitar, vai me usar. Vamos pegar o meu exemplo. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade para falar. Eu não tenho capacidade para dar aula. Eu não tenho capacidade. Mas se eu dou aula, se eu lidero um grupo, e o grupo que eu lidero lá da igreja é a terceira idade. É o grupo mais bonito da igreja. É o grupo mais sábio da igreja. Então você acha que eu, na minha condição física, eu tenho capacidade? Não, eu não tenho capacidade. Mas quem me capacita é o Senhor. Um líder precisa ser espiritual, ter sabedoria, integridade e discernimento. Vou repetir. O líder precisa ser espiritual, ter sabedoria, ter integridade e discernimento. Discernimento para quê? Para que eu preciso de discernimento? Para saber escolher. Eu preciso de discernimento para saber escolher. Como é que eu vou aconselhar, servir uma pessoa se eu não sei escolher? Se eu não sei discernir o que é bom e o que é ruim? A gente pode aprender aqui que diaconato, ser um diácono, é servir a mesa, é servir os outros. Não é só servir na ceia, é servir, porque o objetivo desse ministério é estar atento aos mais necessitados. Porque o pastor, ele está ali para servir na área espiritual, com a palavra, com o conselho. A parte espiritual é do pastor. Se eu preciso de conselho espiritual para minha vida espiritual, eu preciso conversar com o pastor.
Mas se eu preciso de uma ajuda financeira ou de uma cesta básica ou de qualquer auxílio material, eu diácono que tenho dever de estar atento às necessidades materiais do corpo de Cristo. Então, toda liderança ela deve ser escolhida nos padrões bíblicos. Ela não pode ser escolhida no padrão do mundo. Ela tem que ser escolhida no padrão bíblico. Para quê? Para que não venha ser deixado de lado aquilo que o próprio Deus determinou. Porque a base da nossa vida espiritual é a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o manual de vida que o Senhor deixou para nós. Então, quando uma liderança é escolhida, ela tem que ser escolhida de acordo com os critérios bíblicos. Para deixar bem claro e para finalizar esse vídeo, o diaconato ele foi criado para atender necessidades materiais da igreja, para cuidar dos auxílios da igreja. Então, é isso que o diácono faz. É isso que o diácono tem que fazer. Espero que tenham gostado. Essa foi a aula da EBD que eu preparei. Só para dizer que eu não vou deixar esse vídeo muito tempo no canal, porque não faz parte. Eu gravei esse vídeo mais primeiro aluno da EBD, primeiro aluno da terceira idade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.